As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Um jovem de 18 anos ficou em estado considerado como grave na sequência do despiste de uma moto. Teve de ser transportado para o Hospital de São José, em Lisboa. O alerta foi dado pelas 21h30 desta quinta-feira e centrou-se na localidade de Poço Redondo, na Serra Junceira, concelho de Tomar. Há ainda a lamentar ferimentos de uma outra pessoa de 19 anos, neste particular avaliada como ferido leve. Houve necessidade de mobilizar 9 operacionais dos bombeiros nabantinos, com o apoio de 3 veículos, assim como elementos de Ferreira do Zezer, para além da viatura médica de emergência e reanimação e ainda da Guarda Nacional Republicana. 2 pessoas ficaram em estado grave e outra foi considerada como ferido leve na sequência de uma colisão entre 2 automóveis em plena A1, no concelho de Pombal, distrito de Leiria. O alerta foi dado pelas 11h20 desta sexta-feira e obrigou mesmo ao corte da estrada no sentido sul-norte, uma vez que foi mobilizado um meio aéreo que depois acabou por não intervir na ocorrência, uma vez que as vítimas foram transportadas de ambulância. Avançou a ERTE, fonte do Comando Subregional da região de Leiria. No local, registro para a presença de 24 operacionais e de 10 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana. Rádio ERTE, a primeira a informar. Tenha atenção, a maternidade e a urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Abrantes estão fechadas desde a manhã desta sexta-feira, dia 31 de maio, e só irão reabrir portas pelas 9 da manhã de segunda, dia 3 de junho, no cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, perspectivam-se mais alguns dias de evidentes condicionalismos às grávidas da região que pela 7ª semana seguida se deparam com estes problemas, que se justificam na falta de recursos humanos para atender às necessidades. Nesse sentido, antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24 808 24 24 24, uma linha telefónica gratuita disponível 24 horas. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. Rádio ERTE, informação. As perdas de água no concelho de Tomar ainda estão a níveis incomportáveis. Para se ter uma ideia da totalidade da água que é adquirida pela Tejo Ambiente, cerca de 40% é pura e simplesmente desperdiçada, principalmente devido ao estado degradado das condutas que originam rupturas constantes. Por ocasião da recente análise da auditoria feita às contas da empresa, Tiago Carrão, vereador do PSD, não perdeu a oportunidade para deixar esse alerta, considerando que, devido a essa situação, os preços dos tarifários não podem ser mais baixos. Esse da água há um tema aqui muito relevante na Tejo Ambiente, nomeadamente no território da Tejo Ambiente, que também obviamente não permite que os preços praticados possam ser mais baixos, que são as perdas de água. Nós temos perdas de água no território da Tejo Ambiente, já depois do investimento que já foi feito nos vários concelhos, na casa dos 40 e tal %. Ou seja, nós estamos a comprar o dobro da água do que aquela que realmente chegamos a cobrar, a faturar. Porque as perdas de água é água não faturada, ou seja, comprou-se por cada 100 metros cúbicos de água que se compram, 50 desaparecem. Quase 50. E isso não faturado, obviamente que isso também não permite, e é das situações mais preocupantes, não só financeiramente, mas também em termos de sustentabilidade. A água é um bem, será um dos bens mais escassos no futuro e nós estamos a deixá-la desaparecer pelo caminho. Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, assumiu as perdas de água como uma preocupação, mas ao mesmo tempo uma prioridade, assegurando que essas perdas já foram muito superiores ao que são hoje em dia. Efetivamente, as perdas de água é uma preocupação, mas também dizer de que desde que a Tejo Ambiente entrou, ou que se assumiu como tal, uma das prioridades da instituição é efetivamente controlar essas perdas de água e diminuir as mesmas com equipamentos que o têm feito para esse fim. E, portanto, elas ainda eram muito superiores àquilo que são hoje em dia. Importa recordar a esse propósito a recente análise que foi feita ao plano e orçamento da Tejo Ambiente, precisamente para este ano de 2024, à altura em que Lourenço dos Santos, eleito do PSD na Assembleia Municipal de Tomar, classificou o documento em análise como uma farsa, uma vez que se baseia em contabilidade errada, apontando para uma faturação de água em Tomar na ordem dos 5,8 milhões de euros, sendo que o custo de aquisição está cifrado nos 2,8 milhões. Lourenço dos Santos disse assim que se projeta um lucro de 3 milhões, sem se ter em consideração as perdas de água, que devem custar cerca de 1 milhão de euros, acrescentou. No quadro 16 da página 30, está inscrito que a faturação de venda da água em Tomar são 5,8 milhões de euros.
Depois, no quadro 14 da página 28, está o custo de aquisição dessa água, que são 2,8 milhões de euros. Ou seja, há uma mais-valia, digamos assim, há um lucro de 3 milhões de euros na água comprada e consumida em Tomar, segundo o documento. Mas não é assim. Não é assim. Porque, como nós sabemos, e como está devidamente documentado, e como nós temos documentado, metade dessa água perde-se. É perdida. Não é paga, perde-se na canalização. Portanto, este documento, logo à partida, no que diz respeito, pelo menos, ao Conselho de Tomar, é um documento, agora diz que é fake. É uma farsa. Porque, efetivamente, a receita não vão ser 6 milhões de euros, o custo vão ser 3 milhões, 2,8, a receita não vão ser 5,8 milhões de euros, vão ser, pelo menos, 1 milhão de euros abaixo. Conselho de Tomar com desperdício de água na ordem dos 40%, que se poderá traduzir num prejuízo a rondar 1 milhão de euros. A Direção-Geral da Saúde já emitiu um comunicado onde apela ao reforço de cuidados face à onda de calor que atravessa a região do Médio Tejo, com temperaturas máximas que irão aproximar-se dos 40 graus. O maior foco deve incidir nas crianças e idosos, desde logo com a ingestão de água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não têm sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas, fazer refeições frias e leves, comendo mais vezes ao dia, utilizar roupa larga que cubra a maior parte do seu corpo e chapéu de abas largas e óculos de sol, manter-se em ambientes frescos pelo menos 2 a 3 horas por dia, evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas, utilizar protetor solar com fator superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas. Se trabalhar no exterior, faça-o acompanhado, porque em situações de calor extremo poderá ficar confuso ou perder a consciência. Ter especial atenção com doentes crónicos, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. No período de maior calor, correr as persianas ou portadas e, ao entardecer, deixar que o ar circule pela casa. Manter-se informado relativamente às condições climáticas para poder adotar os cuidados necessários. Refira-se que o Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido precisamente à persistência das temperaturas altas. Rádio Hertz, a primeira a informar. Este era um anseio de há muito por parte de residentes e automobilistas. A Câmara de Tomar vai avançar para a reparação do pavimento da Rua do Pé da Costa de Baixo, artéria situada no centro histórico, com início junto ao posto de turismo e final na proximidade do edifício da autarquia. Em recente nota de esclarecimento, o município admite irregularidades e depressões no pavimento, algo que causa constrangimentos na passagem de peões e viaturas. Devido a essa intervenção, refere-se que o trânsito será interdito nesse arruamento entre as 7 da manhã desta segunda-feira, dia 3 de junho, e as 19 horas do dia 7 deste mesmo mês para reparação do pavimento. Rádio Hertz, informação. Uma luta contra o tempo. A Câmara de Tomar e a Junta de Olalha já terão chegado a um consenso que possa garantir a concessão da praia fluvial do Alcaidão, desde logo a possibilidade de venda de alimentos e bebidas, algo que as estruturas ali situadas não permitem. O caderno de encargos está a ser elaborado para que, o quanto antes, seja possível encontrar promotores interessados. Recorde-se que aquela praia, situada precisamente na freguesia de Olalhas, já recebeu a necessária luz verde da Agência Portuguesa do Ambiente, mas agora ainda estão em falta estas questões estruturais, situação abordada por Tiago Carrão, vereador do PSD. Estamos a chegar praticamente a entrar em junho, ou seja, estamos a entrar no verão. Sabemos que um processo de concessão demora algum tempo, não é? Temos que fazer o concurso para as pessoas poderem candidatar, decorrer todos aqueles que são os prazos legais. Já não temos muito tempo se queremos ter a praia fluvial do Alcaidão aberta este verão. E então é perguntar-lhe esse ponto de situação, como é que estão as coisas, estamos a caminho, porque pelo que sei também existem depois questões de infraestruturas, nomeadamente a questão da água, que ainda é necessário fazer obra para levar a água da rede até lá abaixo, perceber então concretamente qual é que é o ponto de situação. Na resposta, Filipe Fernandes, vice-presidente da Câmara, disse então que o município não pode concessionar o que não é seu, pelo que está a ser trabalhada uma nova solução. Ficou ainda a garantia de que a praia terá nadadores salvadores a partir de 15 de junho, uma responsabilidade assumida pela Câmara. Entretanto, também tive uma reunião com a APA, no sentido de avaliar
uma alternativa para aquele espaço, porque só o que lá está não torna viável a venda de bebidas e de comes e bebes, e portanto que todos sabemos que é isso que também traduz algum rendimento à concessão. E portanto estamos aqui em consonância com a Junta de Freguesia para a concessão do caderno de encargos, que será à partida por parte do município, pela estratégia que encontramos ali. Portanto, mudámos ali um bocadinho o que tinha sido na última reunião, porque efetivamente existe espaço existe espaço público de domínio hídrico público que pertence à Junta, mas também existe domínio hídrico público que pertence ao município e, portanto, dá para encontrar ali uma alternativa. Foi isso que ficou, portanto, fomos na semana passada, estamos a trabalhar, estão os nossos juristas agora a trabalhar na elaboração desse caderno de encargos para colocar então público e podermos então concessionar também aquele espaço. Praia Fluvial do Alcaidão, freguesia de Olalhas. Aqui a Câmara e a Junta de Freguesia tentam então chegar a um consenso relativamente à colocação de estruturas que permitam a venda de alimentos e bebidas. Os parques infantis situados em Tomar-se, desde logo na área urbana, voltaram a ser assunto em análise na recente sessão do Executivo, à altura em que Luís Francisco, vereador do PSD, apelou para que fosse feita manutenção e revitalização de alguns desses espaços que estão encerrados, numa análise que também se estende a Rinques, cujo piso está em estado degradado. O eleito disse que a autarquia deveria cuidar de todos esses espaços. Portanto, parece-me a mim que valeria a pena cuidar de todos os parques infantis e, se calhar, até mais. São formas de promover a família, natalidade, etc. Cuidar da infância, que penso que vale a pena a aposta nesses espaços também, que alguns estão encerrados ou com menos... Eu estou a falar de parques infantis em geral, portanto, não só o esquema de, entre aspas, baloiços, mas também pequenos espaços de ringue, etc., que existem e que permitem atividades das crianças. Naturalmente, as coisas têm que ser feitas e investimento e manutenção regular, porque há sempre situações que se vão destruindo e que é necessário melhorar, portanto, e cuidar esse espaço para que haja segurança para as crianças e para quem usufrui dos espaços. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, centrou-se na legislação muito apertada e na necessária manutenção frequente que deve ser feita por empresas certificadas. A eleita do PS deixou claro que a opção do município passa por criar bons e grandes parques, diminuindo as estruturas pequenas e de menor utilização. Os parques infantis, Sr. Vereador, têm uma legislação, primeiro, muito apertada. Tem uma exigência hoje em dia que há uns anos atrás não tinha. E requer uma manutenção exaustiva e frequente dos mesmos, com os nossos serviços ou com empresas que nós vamos contratando para o efeito. Portanto, temos as duas modalidades. Portanto, por um lado, temos os nossos serviços locais a fazer a manutenção e a vistoria aos parques infantis e, por outro lado, também temos empresas que vêm complementar aquilo que é o apoio aos nossos funcionários, porque também, assim, a lei obriga que esta manutenção seja feita por empresas certificadas. E isto foi uma opção nossa, deste Executivo, efetivamente, ou seja, criar alternativas no concelho de bons e grandes parques infantis, diminuindo aqueles que são mais pequenos e que tinham menos utilização. Ou seja, também não foram assim tantos que encerraram. E aqueles que estão a encerrar, garantimos a abertura de um espaço novo nessa localização. Portanto, recorde-se da Cavaleiros de Cristo e junto ao Centro de Saúde de Marmelais. Havia duas pequenas infraestruturas infantis. Essas sim, a ideia é acabar, portanto, finalizamos com eles, porque abrimos na Nabância um parque infantil que dá resposta a toda essa zona. Isto permite uma melhor coordenação, uma melhor colaboração e uma melhor manutenção destes espaços e também uma melhor frequência também por parte dos utilizadores, porque efetivamente ter muitos parques espaçados e depois ter pouca utilização também não me parece benéfico. Parques infantis em Tomar, PSD quer maior manutenção e revitalização de alguns dos espaços que nesta altura estão encerrados ou em estado degradado.
Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem de 26 anos foi detido pela Polícia Judiciária em flagrante delito na zona de Caldas da Rainha, indiciado pela prática de vários crimes de pornografia de menores. Numa análise preliminar, na sequência das diligências desenvolvidas pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, que incluíram uma busca domiciliária e a apreensão de diversos equipamentos informáticos, foram identificados ficheiros informáticos cujo conteúdo corresponde a pornografia de menores e que irão ser alvo de perícia para determinação da real dimensão e dos contornos da atividade a que o suspeito se dedicava, refere um esclarecimento da PJ de Leiria. No decurso da investigação, apurou-se ainda que o homem utilizava as redes sociais para contactar as vítimas e, através de várias estratégias, coagia-as a enviarem-lhe conteúdos de natureza sexual, acrescenta o mesmo texto. O detido, que beneficiava de pena suspensa por antecedentes criminais por este tipo de ilícito, foi presente às autoridades judiciárias, tendo recebido a medida de coação de prisão preventiva. Rádio Hertz, informação. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Américo Costa. Caros ouvintes da Rádio Hertz, hoje quero falar sobre uma cidade que é um verdadeiro tesouro escondido no coração de Portugal. Tomar. Esta cidade, com suas raízes profundas e sua rica história, merece ser celebrada e explorada. Tomar é muito mais que o famoso Convento de Cristo. É uma cidade repleta de encantos, um polo de artes e criatividade. Um núcleo cultural invejável. Ao visitar Tomar, você se depara com uma panóplia de pontos de interesse históricos, religiosos, patrimoniais, culturais e paisagísticos. Permitam-me destacar alguns deles. Convento de Cristo. Este majestoso complexo, classificado como Património Mundial pela Unesco, é um testemunho da influência dos templários em Portugal. Suas abóbadas góticas, claustros e janelas manuelinas são verdadeiras obras de arte. Castelo Tomar. Erguendo-se imponente, o castelo oferece vistas deslumbrantes da cidade e do Rio Nabão. Imagine-se transportado para a época medieval enquanto explora suas muralhas e torres. Mata Nacional dos Sete Montes. Uma floresta exuberante que envolve a cidade, proporcionando trilhas e caminhadas e momentos de tranquilidade inesquecíveis. Sinagoga e antiga judiaria de Tomar. Testemunhos da diversidade cultural e religiosa que moldou a cidade ao longo dos séculos. Praça da República, o coração da cidade, onde a vida acontece. Aqui você encontrará cafés, lojas e a igreja de São João Batista. Rio Nabão e Roda do Parque do Mochão. Passeie ao longo das margens do Rio Nabão e desfrute da serenidade deste cenário natural. Ponte Velha, uma ponte pitoresca que conecta as duas margens do Rio Nabão. Mas, como mencionado, não podemos ignorar o presente e o futuro de Tomar. Infelizmente, como em muitas cidades, Tomar enfrenta desafios. É nosso dever apontar essas questões e buscar soluções. Primeiro, desenvolvimento sustentável. Precisamos garantir que o crescimento da cidade não comprometa a sua autenticidade e beleza. Investir em turismo sustentável é crucial. Segunda, infraestruturas e acessibilidades. Melhorar as estradas, transporte público e acessibilidades para atrair mais visitantes e investidores. Terceira, preservação cultural. Continuar a proteger e a promover nosso património cultural, incentivando festivais, eventos e exposições. Concluindo, Tomar, outrora um grande concelho e uma grande cidade, tem o potencial de brilhar novamente. Vamos trabalhar juntos para preservar a sua história, enfrentar os desafios e construir um futuro vibrante para esta joia templária. Obrigado por me acompanharem nesta breve nota do dia. Vamos celebrar Tomar e inspirar outros a descobrirem as suas maravilhas. Américo Costa aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.